Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e informações de tudo que rola no dia a dia do Vasco. Então já peço pra galera aí, ó, para deixar aquele like, para deixar aquela curtida, para deixar aquele joinha logo aqui embaixo, pois assim vocês ajudam ainda mais o canal aí a continuar crescendo, sendo divulgado pelo YouTube. E também peço pra galera, ó, deixar aqui nos comentários seu palpite para a partida de hoje entre Vasco e Corinthians em Manaus, Arena Amazonas. E lembrando a todo mundo aí que faltando 45 minutinhos para a partida começar, a gente vai entrar ao vivo aqui no canal com direito a sorteio de duas camisas. Uma camisa oficial do Vasco, que o vencedor pode escolher aí qual delas vai estar levando para casa, e uma camisa oficial aqui do nosso canal, Mário Coelho Vasco. Então, para participar, basta você seguir aquelas regrinhas básicas que são: tá inscrito no canal, logo aqui embaixo, tá com o sininho de notificações aqui, ó, ativado. Então corre, já ativa o sininho e não esquecer de deixar o joinha nesse vídeo e nos vídeos que a gente postou desde a última segunda-feira. Então corre lá na lista dos vídeos, vai deixando aquela curtida e, obviamente, seguir pelo menos uma das nossas redes sociais aí, que são o Instagram, Twitter e o Facebook, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo de hoje, beleza? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a partida, né? Um jogo aí importantíssimo pro Vasco, envolvendo polêmicas, infelizmente, né? A questão do Thiago Pikachu, né? Que teve aquela complicação no aeroporto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da polêmica, sobre o que o Pikachu falou em relação a isso. Vamos falar também sobre um pouco da escalação, como que o Vasco deve estar indo a campo aí para essa partida de hoje, que não está me deixando satisfeito, infelizmente, aí a forma que provavelmente o Vasco vai estar indo para o jogo contra o Corinthians. E vamos falar também sobre a situação dos bastidores de treinador do Vasco. Não é possível que o Vasco não vai ter um novo treinador aí chegando em breve. A gente está aí já há mais de quase 2, 3 semanas, a indefinição continua. A gente precisa saber, vai ter treinador novo? Não vai? Porque quanto mais tempo demorar, mais o Vasco vai se complicar no Campeonato Brasileiro, beleza? Então, ó, larga o dedo no like, peço pra galera também não esquecer de compartilhar o vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar, vai ali, clica e bota nos seus grupos de Facebook, principalmente aí nos seus grupos de Zap, seus amigos vascaínos aí, manda diretamente, né, o link pra galera conhecer o canal, assistir e ficar bem informado diariamente com tudo que rola no dia a dia do nosso Vascão, demorou? Então vamos aqui começar o vídeo de hoje falando da partida em si, né? Hoje um jogo super importante pro Vasco, 7 horas da noite, horário de Brasília, né? Obviamente o Vasco jogando lá em Manaus, na Arena Amazonas, contra um adversário que, historicamente, muito complicado. O Vasco não vence o Corinthians aí há muito tempo no Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 16 jogos, o Vasco não conseguiu êxito contra o Corinthians e, cara, tem que ser, o Vasco precisa dessa vitória. Eu acredito que o Vasco vai conseguir a vitória, apesar de tudo que vem acontecendo nos bastidores do clube, confusões, brigas políticas. Infelizmente teve aquela questão com o Thiago Pikachu no aeroporto, que a gente vai comentar aqui agora um pouquinho também. Mas como eu falei, eu espero que o Vasco consiga a vitória nessa partida de hoje. Como eu pedi para vocês, vai nos comentários aqui, deixa seu palpite, deixa aqui o que você acha aí sobre a possível escalação do Vasco para essa partida de hoje. Mas enfim, vamos falar um pouquinho da questão Thiago Pikachu, né? O Pikachu, que é um jogador que já está no Vasco há bastante tempo. No começo ali teve, né, um período muito longo de adaptação. Ano passado começou muito bem no Vasco, cara, pô, um Pikachu diferente, correndo, confiante, batia pênalti, chegava muito bem para finalizar, mas desde do meio do ano passado até agora, Pikachu caiu muito de produção. A verdade é essa. Eu sou um cara que eu gosto do Pikachu, eu acho que o Pikachu é um jogador que pode render muito, mas infelizmente não está acontecendo. Ele não consegue nesse momento mostrar o futebol que a gente espera dele. E, obviamente, a gente pede aqui, como vascaíno, quem quer o bem do Vasco, que alguma coisa seja feita, que o jogador melhore de produção, melhore ali a qualidade das partidas, ou que seja barrado para um jogador ganhar ali o espaço, como aconteceu com o Rossi, até se machucar, né? E anteontem, no aeroporto, na chegada do elenco do Vasco em Manaus, teve ali, né, aquela situação de um torcedor, parece que falar que o Pikachu era pipoqueiro, e parece que jogaram um saco de pipoca, alguma coisa desse tipo assim, perto do Pikachu, no Pikachu, e ele perdeu a cabeça. Eu não tô falando aqui que o torcedor fez certo, muito pelo contrário. Acho que qualquer tipo de agressão
Eu sou contrário, nunca fui aqui alheio, né, esse tipo de coisa. Não acho que é certo o torcedor fazer agressão física, não fazer aí agressão aos estádios do Vasco e nada mais. Mas o Pikachu, como torcedor do Vasco, se ele é um cara sensato, se ele é um cara ali que realmente tem a cabeça no lugar, cara, ele ia seguir o rumo dele. E eu sei, muita gente fala, pô, mas tem cabeça quente, não tem sangue correndo às vezes. Cara, mas ele entender que é um jogador de futebol, é uma figura pública, e esse tipo de atitude prejudica o clube. Tá entendendo? Agora tá rodando no Brasil inteiro a imagem de um jogador do Vasco agredindo um torcedor do Vasco. Então, eu sei que o torcedor errou, não acho que o torcedor deveria ter feito isso. E, assim, não tem muito o que falar. Eu acho que os dois erraram, mas o Pikachu, pelo fato dele ser um atleta que representa essa Cruz de Malta, ele errou ainda mais, tá entendendo? Porque ele coloca a instituição, o nome Vasco da Gama na linha, né? Acaba manchando ali um pouquinho mais da história do Vasco, que já tá tão manchada aí depois de tantos acontecimentos feios, né, que vem acontecendo nesses últimos anos aí no Vasco da Gama. Mas enfim, o Pikachu deu alguns depoimentos, pediu desculpa, achei honroso do Pikachu, legal aí a atitude dele em ter pedido desculpa não somente para o torcedor, mas para a torcida em si, falou que perdeu a cabeça. E obviamente, todo ser humano é capaz de errar, eu já errei 1 milhão de vezes, assumo meus erros, quando eu erro aí peço desculpas também, então tá de parabéns o Pikachu. Vamos ver o que vai acontecer, não sei se a diretoria realmente vai estar tomando uma decisão ali mais forte em relação a isso. Eu acho que caberia sim, eu acho que não pode deixar esse tipo de situação passar despercebido, porque senão vira corriqueiro. Aí depois da manhã vai ter um outro jogador que vai querer bater boca com o torcedor, no outro dia vai chegar um torcedor ali e vai querer também brigar com o torcedor, então esse tipo de atitude tem que ser punida. De alguma forma o Pikachu precisa ali sofrer um puxão de orelha, né? Alguma coisa precisa acontecer para que isso aí não se torne algo normal dentro do Vasco. Mas enfim, em relação à partida em si, o time do Corinthians deve estar indo com um elenco ali misto, não deve estar levando seus jogadores principais para a partida de hoje, né? Então, mais uma oportunidade aí para o Vasco tirar proveito e conseguir essa vitória. Mas o que me preocupa muito é ver como que vem ali o Marcos Valadares armando o time, né? A formação tática do Vasco, os jogadores que vem colocando, o Ian Sassi, o próprio Pikachu, que na minha opinião não vem rendendo nada, a volta talvez do Danilo Barcelos me preocupa um pouco também, e a questão do Vasco hoje não poder contar com dois jogadores que geralmente são titulares, o Marrone e o Erler, né? Esses dois jogadores parece que foram poupados, nem foram com o elenco para Manaus, questão físicas ali. E, cara, é difícil. O Vasco já tá numa situação complicada, ainda vai perder ali o seu zagueiro titular, ou seja, a gente vai com a zaga completamente reserva, muito provavelmente com o Ricardo Graça e o Luiz Gustavo. E fica aquela dúvida, será que realmente Valadares está armando esse time? Será que é ele que está botando o time titular dentro de campo? Ou será que ele está sofrendo pressão de Alexandre Farias, de PC Guzmão, para colocar um time ali, né, que eles acreditam ser o melhor para o Vasco nesse momento? Então, eu sinceramente não acredito que o Valadares, com o que ele vinha fazendo no Sub-20, cara, colocaria esse time em campo. Mas enfim, não tem provas, não tem como a gente falar realmente o que está acontecendo. E o Vasco deve estar indo a campo aí, como eu falei, com o Sidão estreando, ele que não foi nem apresentado oficialmente pela diretoria, deve estar sendo titular hoje no lugar do Alexander. Na lateral esquerda, o Danilo Barcelos deve voltar a ser titular, e na lateral direita parece que o Cláudio Vinck vai ganhar realmente a posição do Cáceres, deve ser mantido titular. A dupla de zaga, como eu falei, 100% reserva, que deve ir a campo Luiz Gustavo e o Ricardo Graça. Meio de campo deve voltar com o Raul, que para mim tinha que ser o Andrei. Eu acho que o Andrei já mostrou que tem condições plenas de assumir a titularidade do Vasco ao lado do Lucas Mineiro, então Raul, Lucas Mineiro. E ali na frente, pelo que a gente ficou sabendo, Pikachu, a diretoria parece que desistiu da punição, deve ser o titular ao lado do Ian Sassi, lá na frente Maxi Lopes e o Rossi fechando os 11 titulares. Não dá para garantir que essa escalação, a gente vai saber provavelmente ali se realmente esse é o time que vai a campo, faltando ali 30, 40 minutos para o jogo começar. Por isso que é tão importante a galera ativar o sininho aqui para participar da live com a gente, para saber da escalação, expectativa, número de ingressos vendidos. Mas é isso, vamos esperar. Eu não gostaria que esse fosse o time que tivesse indo a campo. Eu preferia que o André entrasse titular, preferia que o Alexander fosse mantido no gol, preferia que o Henrique fosse mantido na lateral esquerda, que pelo menos defensivamente é um cara mais forte que o Danilo Barcelos. Queria ver também o Marcos Júnior ali brigando por uma posição do time titular.
titular, quem sabe o próprio Valdívia, né? Eu tiraria ali o Pikachu e o Ansassi, entraria com Valdívia, Marco Júnior e o Rossi e o Maxi Lopes lá mais centralizado, sendo que o Marrone nem foi para Manaus, nem teria como ser titular da partida de hoje. Esse seria o meu meio-campo, né? Eu botaria Andrei e o Lucas Mineiro, ou o Raul, para mim tanto faz. Mais avançados ali eu colocaria Valdívia e Rossi abertos pelos lados, Marco Júnior mais centralizado e o Maxi Lopes fechando, né, esse ataque ali do Vasco. Eu preferiria sim, não acho que Ansassi nem Pikachu vem rendendo o suficiente para serem bancados, né, como titulares, mas eu não sou o treinador, eu não sou o diretor de futebol, eu não sou o cara que realmente toca o Vasco, mas essa é a minha opinião e pergunto para vocês, quem vocês preferem? Preferem Pikachu e Sassi? Preferem Valdívia, Marco Júnior e Rossi? Eu quero saber da galera aí a opinião de vocês em relação a isso. Agora entrando no outro assunto aqui, que precisa ser resolvido. A diretoria do Vasco, Alexandre Campelo, o Farias, que é o diretor de futebol, precisa ter uma definição. Quem será o treinador do Vasco? Já passamos aí mais de 2 semanas desde a demissão do Valentim, não está definido se o Vasco vai estar trazendo um treinador novo, parece que o Valadares realmente não vai ser efetivado, e vai ficar até quando? Ontem o Edmundo, né, nosso grande ídolo Edmundo, falou que a situação complicada do Vasco, politicamente, financeiramente falando, está atrapalhando as negociações com treinadores. E provavelmente está. Hoje em dia, se você chegar para negociar com um treinador ali que de repente possa chegar ao Vasco, e o cara vai olhar para o Vasco e vai falar, não, mas o Vasco é uma confusão, o Vasco é uma briga política atrás de briga política, é salário atrasado, é jogador cobrando coisa na justiça. E óbvio que isso impacta. Apesar da grandeza, apesar do gigantismo do Vasco, hoje um treinador, será que ele vai querer botar o nome dele no Vasco ali para poder quem sabe, se queimando daqui a 2 meses sendo demitido? Então isso aí é uma coisa complicada. Mas a diretoria tem que dar o jeito. Eles assumiram, como eu sempre falo, a presidência e a diretoria porque eles quiseram. Não foi ali, não faltou opções, né? Foi a decisão do Campelo dar o golpe na Lagoa quando ele virou presidente. E eles precisam agora dar um jeito. Precisa trazer um treinador de qualidade, precisa ali reformular esse elenco, precisa ali fazer mudanças, trazer mais alguns jogadores, porque a situação está precária, a situação está complicada, o Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro após 2 rodadas. Hoje, se não vencer, a situação vai ficar ainda mais difícil. E Alexandre Campelo, você como presidente do clube, como vice-presidente de futebol, precisa se virar, precisa ir o quanto antes decidir quem vai ser o treinador do Vasco, porque daqui a pouco estamos aí na 10ª rodada do Brasileiro e o Vasco vai estar brigando mais uma vez para não cair. Então vamos definir. Foram ontem cogitados, né, os nomes de Barbieri, Thiago Largue. Eu praticamente não conheço o trabalho desses caras, então não posso nem falar muito, né? Não acho que eles fizeram sucesso em nenhum lugar que eles passaram, nem o Barbieri no Flamengo, nem no Goiás, se eu não me engano que ele passou, nem o Largue lá no Atlético Mineiro. Foram também cogitados Dunga, Lisca doido, Jair Ventura, Luxemburgo, Dorival. É difícil. A única coisa é o seguinte, por mais que a gente não goste dos nomes, por mais que a gente não concorde, né, com muitos desses que vêm sendo cogitados, uma definição precisa ser tomada, né? O Vasco precisa definir quem será o treinador. Goste ou não a torcida, uma definição precisa ser feita para que o Vasco comece a caminhar. Comece aí a definir o seu padrão de jogo, volume de jogo, porque daqui a pouco vai ficar tarde, vai ficar igual ano passado, que o Vasco entrou um Zé Ricardo, saiu o Zé Ricardo, Valdir ficou de interino, o torcedor em massa pedia a manutenção do Valdir, não foi feita, aí depois entrou um Jorginho, que não durou nem 2 meses, e no final veio o Valentim, que foi aquele desastre, aquela catástrofe com aproveitamento de 33%, e nesse ano tá caminhando da mesma forma. Vasco eliminado de Copa do Brasil, perdeu o Carioca e o Brasileiro parece que é uma repetição do ano passado, só que esse ano a gente não tem nem a Sul-Americana para estar ali participando, né? Então, espero que isso aí seja definido já nessa segunda-feira aí, domingo, quem sabe, já tenha aí uma definição sobre treinador e que possa o Vasco aí nessas próximas 6, 7 rodadas de Brasileiro, antes da parada da Copa América, já começar a se reestruturar. Porque jogadores nós até temos. Eu acho que o Vasco tem um elenco ali que tem alguns jogadores bons, né? Tem jogadores que poderiam dar um bom time, mas precisa de um treinador, precisa ali de realmente um acerto, né? No padrão de jogo, na formação tática.
e somente um treinador que vai ser definido o quanto antes pode fazer isso aí para a gente poder pensar, né, em algo mais positivo no final da temporada. Beleza, galera? Então é isso aí, não esqueçam, faltando 45 minutinhos para o jogo começar, a gente vai entrar ao vivo aqui no canal, como sempre, trazendo para vocês a escalação, expectativa, número de ingressos vendidos e o sorteio das 2 camisas para a galera aí tá participando. É só estar inscrito aqui no canal com o sininho aqui, ó, ativa o sininho, não esquece de deixar o like nesse vídeo e nos vídeos que nós postamos aí desde segunda-feira. Acabando o vídeo aqui, já corre lá na lista dos vídeos e clica lá, deixa aquele like nos vídeos desde segunda-feira e não esqueça de seguir as redes sociais aqui do canal com o Instagram, o Twitter, o Facebook para você participar, beleza? Vou deixar um recadinho aqui agora do nosso goleirão Fernando Miguel, que mandou aqui para a torcida vascaína, para a galera que acompanha o canal. Então fica aí com o depoimento do Fernando Miguel e não esqueça, siga as redes sociais, deixa o like, compartilha, que é muito importante, porque aqui, ó, é de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Vamos com tudo buscar essa vitória aí, porque vai ser super importante pro Vascão. E é isso aí, tamo junto, daqui a pouco aí antes do jogo a gente entra ao vivo aqui para trocar aquela ideia. Fica aí com o recado do Fernando Miguel agora. Vasco! Tamo junto, família, grande abraço aí, e é isso aí, tamo junto. Valeu. Fala aí, Mário Coelho, tudo bem? Passando aqui para mandar um abraço pra galera aí do teu canal, tá? Sucesso, tamo junto. Raiz é ser Vasco, um abraço.